a gravação. Desejar boa noite a todo mundo. Muito obrigada aí a participação de todos. Muito obrigada ao Alan pelo aceite do convite para essa palestra aí que nós estamos realizando na terceira noite, né, da semana acadêmica, da semana de engenharia. Alan, ele é engenheiro eletricista, é tanta qualificação, você me ajuda, Alan, se eu estiver aí errado, né? Errada. Engenheiro eletricista, especialista aí em automação industrial, sistema de potência, pensei muito nos meus alunos de controle de automação, né? Especialista técnico de automação e mecatrônica, do sistema CIPIJAN Senai, coordenador de educação do ST, meu Deus, é muita coisa, né? De automação e solda. Então, é um profissional muito envolvido com a área, não só com a engenharia, mas também com a automação, né? Com a parte de elétrica, eletrônica, tecnologia, como é o nome que vocês usam quando está aqui em casa? Habilitadores da 4.0. E aí, tá. Então, assim, muito obrigada por esse momento, por passar aí uma fração do seu conhecimento. Então, quero agradecer aí de coração pela presença, tá? Vamos lá postar, compartilhar e a palestra é sua. Tá ok. Pode selecionar lá o arquivo e colocar para compartilhar aparecendo. Show, Aparecendo? Alan. Bom, pessoal, boa Aparecendo. noite. Como a Thelma comentou, meu nome é Alan Teixeira, sou engenheiro eletricista, né, integro o time técnico da Firjan Senai, né, como especialista técnico em automação, né, robótica, instrumentação, né, também sou coordenador do Instituto de Tecnologia, Automação e Simulação de Soldagem. Já faz algum tempo, né, que eu já atuo, né, dentro da automação, sendo na parte de instrumentação, na parte de redes industriais, nas tecnologias habilitadoras da 4.0. Também integrei muitas plantas, né, com sistemas robotizados, ABB, KUKA, né, Huawei, Hyundai. E hoje também faço parte aí do Comitê das Tecnologias Habilitadoras do Departamento Nacional e da Firjan Senai. E é um prazer estar aqui com vocês. Né? Obrigado, Thelma, pelo convite. Imagina. Agradeço aí mais uma vez e sejam bem-vindos aí à nossa palestra. Nada, Bom, é pessoal. toda nossa. Ok. Por que automatizar, conectar e integrar? A automação industrial e suas tendências para o século XXI. A gente fala sempre muito, né? Automatizar, conectar, integração. Mas como é que isso se dá, né, no mundo de hoje? Como isso, que automação não é um termo aí novo. Automação, né, já é um termo já bem difundido dentro da área industrial. E com a 4.0, está se falando muito, né, em conexão de equipamentos e integração. Então, a gente vai ver um pouquinho hoje, né, o que é automatizar, conectar e integrar. E qual a tendência, qual o rumo aí dessas tecnologias habilitadoras da 4.0, e isso se encaixa dentro da engenharia civil, da produção, controle e automação, enfim, né? Então, realmente não tem fronteiras. Só o próximo slide. Então, a palavra automação vem do latim automatos, que significa mover-se por si só. Automação é tornar a máquina ou equipamento funcional, independente, com a mínima ou nenhuma interferência humana, ou sem nenhuma intervenção humana. Então, desde que realmente, dos primórdios, o homem sempre pensou em maneiras mais eficazes de realizar o seu trabalho, de maneiras que produzissem resultados melhores, de uma maneira que realmente pudesse ali ter um ganho em qualidade, economia de energia. Então, quando a gente fala em automação, é tornar algo automático, né, com nenhuma ou com a mínima interferência humana. Então, você hoje tem diversos tipos de automação. E sempre quando a gente fala em automação, é automação de processos, produtos, né, e aqui mostra no fundo, né, os robôs industriais, são 2 ABBs e um KUKA, um KR-16, né, da KUKA, que são realmente robôs aí com um nível de complexidade e automação bem elevada.
E o que leva, né, uma empresa a automatizar a sua produção? Ambiente competitivo. É um ambiente competitivo onde o empresariado brasileiro, né, ele não é uma questão aí de resistência, né? Mas sempre quando me perguntam, Alan, eu preciso automatizar a minha produção, a minha linha fabril? Eu falo, não sei. Vamos olhar o seu processo. Então, qual o melhor processo? O melhor processo é aquele que vai se adequar à sua linha de produção. Então, não quer dizer que sempre quando surgir algo novo, né, que hoje a gente fala muito das tecnologias habilitadoras da 4.0, é que realmente você necessita automatizar. É o ambiente competitivo que vai incorporar. O teu processo pode ir muito bem, obrigado. Mas será que seu processo você está sendo competitivo em nível de mercado? Como assim? Custo mais baixo, produtividade, qualidade. Né? A gente tem empresas aí realmente centenárias que ainda não mudaram o seu processo de fabricação. Né? Por quê? Ele atende um determinado nicho aí da sociedade. E ainda essa pressão competitiva do mundo globalizado ainda não fez com que ele realmente elevasse o seu nível de automação. Então, só para deixar bem claro, né, que a automação, o melhor controlador, não existe. Existe aquele que se adequa aí ao seu processo. Então, você tem a questão também de pressões, sobrevivência da própria marca, ou do processo, ou do equipamento também, porque a sobrevivência, ela traz aí a qualidade, né, do seu produto. Como o cliente está vendo o seu produto automatizado, qual é, né, o grau aí de complexidade do seu produto. Então, isso traz também uma perenidade e sobrevivência ao seu produto ou ao seu processo. E, claro, aí você tem a busca da excelência. Hoje, né, todo mundo, né, quer ser competitivo, quer buscar aí a sobrevivência e buscar a excelência. E a automação, ela torna aí a sua vida um pouco mais tranquila, né, para estar fazendo isso. Por quê? Por causa de monitoramento. Monitoramento e controle de processo. Então, por isso que você torna cada vez mais as organizações estão mais competitivas. Por quê? Para você ser competitivo, você tem que medir. E para medir, você tem que também controlar. Ou seja, é um processo realimentado, é um processo feedback, né? É o pessoal da galera de controle aí. Aí que entra Então, a parte do controle dos processos, onde para que possa trabalhar de forma otimizada e dinâmica. Perfeito, Pedro, isso aí. Isso que entra realmente a parte, né, onde a gente começa a falar da automação e o porquê da integração. Por quê, né, Pedro? Como eu falo, por que integrar? Imagine você, Pedro, tem uma fábrica, né? Você tem uma linha de produção. Aí imagine você, Alan, eu quero tornar a minha indústria hoje 4.0, eu quero automatizar a minha linha. Aí você simplesmente, eu chegar para você, Pedro, olha só, muda tudo, agora a gente vai comprar tudo desse fabricante aqui. Não, isso não é automação. Eu tenho que integrar. Eu tenho que pegar aquilo que já você, né, tem na sua linha de produção, que já funciona bem, e tentar integrar, né, eu vou falar, Pedro, é possível ou não, com as ferramentas e protocolos que você tem hoje, que nós temos hoje dentro da automação. Então, não é simplesmente você descartar aquilo que você faz. Não, você como cliente, eu tenho que ouvir você e também buscar em conjunto as melhores soluções, porque não adianta nada eu te oferecer uma solução de 2 milhões, né? Eu tenho que te oferecer algo que seja compatível ao seu produto e ao seu bolso também. E também não adianta oferecer algo que depois, até para você manter, né, aquele grau de complexidade de automação, você vai gastar muito mais. Então, é por isso que eu falo, qual é a melhor automação? É aquela que melhor se adequa aí ao seu processo, ao produto. Onde então, hoje a gente vai se desfazer da melhor forma possível, onde possa atender a necessidade dos clientes e das necessidades das pessoas. Perfeito, isso aí, com certeza. Então, hoje você tem tipo de automação como a informatização, né, a comercial, a bancária, de escritórios, a industrial. A industrial hoje, ela se divide em 2 grandes grupos, né? A controle de processo, que é muito mais vinculada à instrumentação, onde a gente tem nossos
de buses da vida, aí toda a parte de técnica de controle, feed forward, PID, split range, droida, né, os nossos posicionadores. Então, a gente tem toda essa parte de controle de processo que vincula a instrumentação. E a manufatura, né, onde a gente tem aí as linhas de produção, onde tem hoje está muito mais flexível, né, mas quando a manufatura ela começou a ser implementada, você tinha aí sempre os mesmos equipamentos e sempre a mesma série de montagem. Né, a gente fala disso de Henry Ford, né, o Fordismo, o Ford T. Né, todo mundo podia ter um Ford, mas tinha que ser um Ford T e tinha que ser preto. Né? Então, realmente, mas hoje os sistemas estão cada vez mais flexíveis, né? E a gente tem a automação predial, que está muito difundida hoje, né? Prédios inteligentes e residencial. Hoje você tem as assistentes virtual, né? A Alexia, você tem o Google Assistant, você tem diversos protocolos que são difundidos dentro da predial, como o Zigbee, como você também tem trabalhando com KNX também, são alguns protocolos que você pode estar utilizando, JSON. Então, são alguns protocolos que estão difundidos aí dentro da automação. Então, assim, esse slide, acho que quando ele realmente não carregou, né, deixa eu só pegar aqui, esse slide mostra, né, as fases aí da 4.0, né, onde você tem, desde quando começou realmente a 4.0, né, você tem, eu vou passar aqui, vou comentar um pouquinho sobre as 4 fases aí da 4.0. A indústria 1.0, né, ela começa aí a 1760 a 1840, né, com a mecanização aí a vapor. A gente tem James Watt, né, com a invenção da máquina a vapor. Né? Então, realmente, quando a gente tem os primeiros ensaios aí de mecanização. A indústria 2.0, ela vai de... Isso, é o início da Revolução Industrial, perfeito. Onde entra o processo de mecanização da produção. Perfeito. A indústria 2.0, né, ela vem de 1950 a 1940. Aí você tem a produção em massa, né, a linha de montagem, a gente tem o aparecimento aí da energia elétrica, né, que revolucionou com os motores. A gente também tem um personagem, né, que é Henry Ford, que caracteriza aí o início da produção em série. Né, Charlie Chaplin, né, tempos modernos, onde ele sempre aperta, né, aparece lá ele sempre apertando um parafuso, ou ele fazendo sempre aquele movimento competitivo. Você não tinha flexibilidade nas linhas de produção. Então, você tem 1.0, o vapor, a 2.0, a eletricidade, né, e a 3.0, de 1950 a 2000, onde tem, né, o advento da eletrônica e dos CLPs, né, que são os controladores lógicos programáveis. Você tem a robotização também, né, muito forte, vindo aí. Então, a gente já tem um chão de fábrica cada vez mais trocando dados. Então, 1.0, você tem o vapor, 2.0, você tem ali Henry Ford e eletricidade, a 3.0, né, tem a eletrônica, claro, com o advento do transistor, né? Então, o transistor realmente, onde possibilitou a migração da lógica VRL para a lógica aí de semicondutor, né? Então, onde você tem o germânio e o silício. E hoje, né, a indústria 4.0. E a 4.0 é uma produção inteligente, né? Onde você tem alguns pilares, né? Que tem o IoT, sistemas de cyberfísico, é uma gestão integrada de produtos, né, e serviços ao cliente. Porque até então... Opa! O teu slide travou na indústria 1.0, tá? Isso. Porque quando eu joguei para PDF, ele só realmente pegou o primeiro. Aí, por isso que travou na 1.0. Mas depois eu passo na íntegra aí para vocês. Quando eu transformei, ele não... Como tinha um efeito, né? Ele não pegou o efeito. Ia aparecendo ele aí gradativamente. Mas eu passo para vocês... A gente pode compartilhar sua tela. Se você achar interessante, a gente compartilha e volta para o PowerPoint. Não, acho que não é necessário não, só se vocês quiserem, porque assim, vai fazer, né, são 4 quadradinhos como esse, falando, né, o que eu já estou modificando o slide, só para a gente não perder tempo, conseguir falar sobre as outras tecnologias. Perfeito.
mas é justamente isso, né? Com a 4.0, você tem aí um advento da flexibilização. Por exemplo, igual, olha a minha camisa. A minha camisa ela tem um estilo de produção, né? Ela é azul com botão azul. Mas se eu quisesse customizar a minha camisa, se eu quisesse colocar a gola da minha camisa preta, o botão, eu queria aí que ele fosse branco. Mas isso é customização. Mas para eu ter customização, eu tenho que ter uma experiência de usuário, eu tenho que fazer com que o meu usuário final, o cliente, ele faça, né, uma interferência na minha cadeia produtiva. Então, o que é mais fácil até a indústria 4.0? Você construir ou produzir, né, grandes lotes aí e iguais. Mas hoje, nós clientes, eu quero ter algo customizado. Eu quero ter uma camisa ou um produto que eu consiga, de uma certa forma, ali dar a minha cara, né, dar o espírito, né, que é aquilo que eu quero mostrar, seja isso, né, num item eletrônico, numa camisa, num tênis, num boné. Mas para que isso realmente aconteça, eu tenho que ter uma linha de produção flexível. E, através do meu smartphone, eu entrar no sistema lá, no BI da Business Intelligence da fábrica, e eu, né, automaticamente, eu consegui fazer com que essa linha flexível ela me atenda. Mas para que isso ocorra, realmente você tem diversas tecnologias, que a gente chama de tecnologias habilitadoras, que vão fazer, né, oportunizar aí essa nova demanda. Então, né, o que caracteriza a quarta revolução industrial? Sistemas flexíveis, sistemas customizáveis, sistemas inteligentes, né? Sistemas que realmente vão ter uma maior interação com o usuário final. É claro, reduzindo gastos, reduzindo a economia de energia, né, gerando sustentabilidade, e isso tudo tem que ser, né, associado. 4.0, pessoal, surgiu em 2011, né, em Hannover, na Alemanha, né, onde o governo alemão aí, ele propôs justamente essa quarta aí, revolução industrial. Beleza? Mas vamos à frente, né, para a gente estar falando sobre outras tecnologias. E um dos pilares, né, da 4.0, dessa quarta revolução industrial que eu falei aqui, né, desses pilares, é o Digital Twin, ou gêmeo digital, ou gêmeo virtual. O que na verdade, né, é um gêmeo virtual? Imagine a Ambev, né, ou você ter uma linha de produção e você digitalizar todo esse processo. Mas, Alan, com que fim? Eu posso fazer análise preditiva. Eu posso estar fazendo uma mudança desse meu layout, né, sem mexer no processo físico. Digamos, vamos iniciar aqui uma nova cadeia produtiva, o pessoal de engenharia de produção. Ele quer verificar quais são os principais gargalos produtivos na planta industrial dele. O que ele faz, primeiramente? Ele desenha a planta. É claro, a planta dele tem um modelo matemático, a modelagem, vindo aí, pessoal. Tem a modelagem matemática, né, desse processo, ou a função de transferência, pessoal, do controle aí, né, desse equipamento, e você consegue fazer previsão de gargalos. Você cria, né, nesse primeiro software aqui, né, que é o Arena, você tem, né, outros softwares também, né, o Arena é um software que começou com a Rock Automation, você tem o Plan Simulation da Siemens também, que pode estar fazendo isso, onde primeiramente você faz, né, um fluxograma aonde vai, como vai funcionar toda a sua linha de produção. E você vai colocar, eu quero produzir 1000 garrafas por dia. Será que com esse maquinário é suficiente? Essa quantidade de operadores é o suficiente? Quanto eu vou gastar de energia? Né? Então, você consegue fazer essa previsão Digital Twin. Ou seja, você consegue avançar ali num time, ele tem um time que eu vou colocar, vou rodar a minha fábrica 20 horas por dia. O quanto eu vou produzir? Será que é o melhor layout? Quantos operadores eu preciso? Quanto eu vou gastar de energia? Então, até mesmo você consegue fazer uma previsibilidade do teu sistema.
Isso, pessoal, tanto eu falo de processo como de equipamentos também, né, de produto. Então, o gêmeo virtual, o Digital Twin, né, é um pilar da 4.0, onde você vai virtualizar um processo. Ou seja, você tem o teu processo físico e o teu processo virtual. Você vai fazer qualquer ajuste, aonde vai ter menos oneroso. Você vai ajustar na sua planta física ou na tua planta virtual? Na virtual. Você faz todos os testes possíveis e imagináveis ali, mudança de layout, e verifica realmente qual é, né, o melhor meio ou método de produção ali para a sua planta, né? Então, né, aqui, né, tem aqui o Digital Twin, né, a ideia por trás do gêmeo digital é criar uma réplica virtual. Imagine aí na aviônica, né, na aviação, onde você tem um gêmeo digital aí de um avião, onde você consegue fazer uma previsão de falhas, verificar realmente com um esforço contínuo de X hora voando na condição de um vento XYZ, quais são as variáveis, né, do seu processo, né, qual a previsibilidade daquela turbina quebrar, qual é o tipo, né, de peça que vai quebrar a 10 mil horas, a 20, 30, 40, 50 mil horas, e você pode estar colocando aquele avião, aquele teu sistema em um sistema severo de simulação, né? Então, você realmente é uma ferramenta muito interessante aí, que é o Digital Twin, né? Hoje se fala muito em virtualização e digitalização de processos, e é uma ferramenta bem bacana, né? Que hoje está bastante difundida na 4.0. Né? E quais são as tecnologias, né, envolvidas nesse conceito? Primeiro, né, é o Internet of Things, o IoT, a IA, né, ou inteligência artificial, e o machine learning, né? São aí tendências da 4.0. O que é o IoT? Né? O IoT, né, é a internet das coisas. A internet das coisas é você dar inteligência, né, ou conectividade a algum equipamento ou processo que não tem. É como no início da conversa com o Pedro, né? Imagine, o Pedro, ele tem, vou dar um exemplo, tá? Que eu tenho aqui no meu trabalho. Imagine que ele tem aí um torno, né, convencional, que faz peças convencionais. Esse torno, ele não se conecta diretamente à internet. Digamos que eu queira monitorar, né, por exemplo, a fadiga, velocidade de rotação, posição do meu torno. Então, o que quer dizer? Eu tenho que dar essa inteligência ou essa conectividade a um equipamento meu que não foi concebido para isso. Então, através de sensores, né, vou pegar, se eu quero verificar nível, né, está medindo ali o nível de óleo, eu vou estar utilizando aí um determinado tipo de sensor. Eu quero verificar a velocidade, um outro tipo de sensor, né, um sensor indutivo, fotoelétrico, capacitivo, depende de onde o que eu quero medir. Eu pego esse sinal, né, posso jogar, né, numa placa de desenvolvimento, ou posso jogar no CLP, no controlador lógico programável. Agora, quando eu falo em IoT, é interessante, né, você fazer a sua própria placa de desenvolvimento. É claro, algumas placas são industriais, outras não. Então, aí todo mundo já ouviu falar no Arduino, que é um microcontrolador, né, com Raspberry Pi, né, o STM32, né, o ESP32, que é uma evolução desses sistemas, né, de Arduino. Você pega esse sensor, joga para um controlador desse, Então, essas informações desse sensor vai jogar para esse microcontrolador. Esse microcontrolador vai prover uma conexão aí, né, com o banco de dados, com a cloud hoje que a gente chama. E essa cloud vai possibilitar você ler o dado, né, esse monitoramento através de um telefone celular. Então, vamos fazer novamente. Eu tenho um equipamento, que é o IoT, né, é um equipamento que até então não tem nenhuma inteligência ou conectividade. Eu quero medir algo. Para medir algo, o pessoal da automação me ajuda aí, né, você tem que saber qual é o tipo de sensor que você vai, né, tá utilizando, e depois tem um ajuste fino desse sensor, né? Depois, eu jogo esse dado, esse sensor, a um controlador.
esse controlador tem que ter uma conectividade, seja Bluetooth, seja pela própria Wi-Fi, LoRa, Sigfox, Zigbee, são as redes, né, da Internet of Things. Eu jogo para a cloud, né, eu jogo para esse meu sistema em nuvem, do meu sistema em nuvem, eu jogo para o meu telefone. Então, eu consigo fazer leitura remotamente. E também consigo, aí, né, dar comandos remotamente. E eu tenho também, hoje, a IA, né, que é a inteligência artificial, muito baseada em redes neurais, né? Então, a inteligência artificial, né, é uma série aí de algoritmos que vai possibilitar que tenha um aprendizado de máquina. Está É muito relacionado mais ligado com o raciocínio da mente humana, né? Junto a aprender Isso, a com a mente isso. humana. No modo mais assim, da palavra, né, Pedro, né, um carro, né, um AGV, um veículo guiado autônomo, um veículo guiado por tecnologia autônoma. Esse AGV, por exemplo, você larga ele, né, imagina esses robôs que nós temos aí da Xiaomi, né, que esses robôs de limpeza. Você larga ele na tua casa, imagina, ele vai sair batendo em tudo. Pum, batendo na primeira vez que ele utilizou. Mas quando ele está batendo, ele está monitorando. Na segunda vez que você larga ele, ele já não vai bater, porque ele já houve um aprendizado de máquina, ele já gravou ali. Ele vai verificar, Pedro, que toda vez que você pede ele para ligar, você liga no início, você pede ele para limpar no início e no final do dia. Você vai verificar que sempre, né, no final de semana, você pede para limpar 3 vezes. Então, ele vai estar guardando todos esses dados, coletando esses dados do ambiente, para quê? Para ele depois ele se autoajustar. Ele vai ter aí um algoritmo autônomo, onde na próxima vez que ele for ligar, ele vai verificar dia de semana, o Pedro quer que ligue, ó, limpe a casa, ó, 2 vezes por dia. É final de semana, tem muita gente em casa, eu vou limpar a minha casa 3 vezes ao dia. A casa do Pedro 3 vezes ao dia. Isso dando um exemplo. Agora, quando eu falo em IA, inteligência artificial, né, até mesmo de usuário, você tem muito, né, quando você tem o Mercado Livre, o OLX, né, mas, é claro, é uma ferramenta de IA, né, atrelada ao BI, né, o Business Intelligence. Quando você entra lá no OLX, caramba, me sugere diversos, eu gosto muito de relógio, né, uma série de relógios para mim. Eu criava muito peixe, né, peixe marinho. Eu tinha um aquário marinho em casa de 350 litros, sempre gostei. Então, sempre quando eu vejo, tem o Mercado Livre, o OLX, né, um site que eu entro, sempre me sugerindo alguma coisa. É claro, é uma ferramenta de inteligência artificial que hoje está em cloud, né, na nuvem, mas baseado também em BI, né, que é o Business Intelligence. Então, como eu falei, né, o conceito da 4.0, o que ela está fazendo para mim? Ela está customizando. Ela está customizando a informação no meu telefone, né, no meu e-mail. Né? Então, é justamente a experiência de usuário que eu estou tendo. E, é claro, o aprendizado de máquina aí, que é o machine learning, né? Onde cada vez mais, né, a gente vai estar trabalhando aí com o machine learning. Então, aqui, né, o Digital Twin, né, os modelos digitais fornecem a possibilidade de criar conclusões acertadas, permitindo uma tomada de decisão bem mais, né, efetiva. Esse, né, é o advento aí do Digital Twin. Então, aqui onde você tem um motor elétrico, né, onde você tem aqui a aplicabilidade do Digital Twin é bem ampla, podendo ser aplicado a praticamente tudo. Né? Então, você tem, até mesmo ele faz o CAI, né? Que é Engenharia Assistida pelo Computador, né? Que até alguns softwares já utilizam também. Então, ele pode tanto fazer um CAI, um produto, ou através mesmo de um processo também. Rafael aqui levantou a mão, Thelma. Rafael? Vamos continuar, Alan. Deixa aí algumas perguntas para o final. Tá. E qual a importância? É que você levantou a mão, Rafael. Ué? Estranho. Tudo bem. Esquenta não. E qual a importância, né, da transformação digital? Então, aqui você tem na tela, né, a realidade virtual, né, a realidade aumentada,
onde a realidade virtual, hoje ela já está presente, né, em diversas manutenções. A realidade virtual, ela tá esse é mais abaixo, né, onde você verifica as mãozinhas aí, né, ela te remete a um mundo totalmente novo, né? Então, digamos, você imagine que você estivesse fazendo uma manutenção em algum lugar, você coloca o óculos de realidade virtual e você está dentro da turbina, você está dentro de uma plataforma, até mesmo para muitas empresas estão utilizando a realidade virtual não só para manutenção, mas como treinamento também. Imagine, você nunca pisou numa plataforma, você faz um passeio virtual aí pela plataforma, conhecendo aí todos, né, todas as nuances, a área de escape da plataforma, até mesmo, digamos, né, você está em realidade virtual e a tua plataforma começou a pegar fogo, você faz pode criar ali um modelo onde você tem que sair, né, pela uma determinada a rota de fuga, né, em X minutos, né? Então, essa é o advento da realidade virtual. E a realidade aumentada, né, que é onde você verifica aí o operador, a visão explodida, né, do motor, a figura aí superior direita, onde são objetos que vão sendo incorporados aí ao mundo real. Justamente, né, ele está com o Google Lens, né, que é um óculos de realidade aumentada, onde ele está fazendo realmente a visão explodida desse motor e verificando os parâmetros, os KPIs desse motor. Imagine, você vai fazer uma manutenção, coloca um óculos, né, de realidade aumentada e você, antes de abrir o teu painel, ele já está te dando informação de temperatura, de tensão elétrica, potência, rendimento, antes mesmo de você abrir o seu painel. Justamente isso é a possibilidade aí dessa transformação digital que a gente vem vivendo. É claro, sempre para auxiliar aí o operador, né, ou a pessoa que vai realizar a montagem. E aqui são as tendências, né, da 4.0, que a gente vai falar um pouquinho, né, sobre a fabricação. Hoje a gente tem a manufatura aditiva, né, com as impressoras 3D, seja em PLA, seja aí também está utilizando metal, seja grafeno, redes de integrações neurais, né, que são o machine learning. Você tem a segurança cibernética, que é o cybersecurity, realidade aumentada, realidade virtual, que a gente comentou, a computação em nuvem, né, que é a cloud. Hoje você tem diversas fabricantes aí, diversos players que já oferecem computação em nuvem, né, como a Microsoft Azure, Google, né, Huawei. Então, você tem diversos players que já oferecem esse serviço, né, de guarda e processamento de dados aí em nuvem, né? Imagine, você não precisa mais de uma máquina robusta para processar algo, né? Você sobe a tua aplicação para a nuvem, né? Você precisa somente uma máquina básica, né? Um PC básico para estar rodando uma determinada aplicação. Você sobe a aplicação para a nuvem e a nuvem que vai processar tudo. Por exemplo, aqui a gente tem algoritmos extremamente complexos que trabalham com IA. Eu não preciso de uma máquina robusta. Eu pego, né, de repente, um servidor em nuvem, Microsoft, Huawei, né, Google, subo com essa minha aplicação em nuvem e ela vai ficar rodando 1 semana, 2 semanas, por exemplo, né, e depois eu só pego os dados, né? Só pego os dados, é o que realmente está acontecendo. A gente fala muito em nuvem, né? Quando a gente usa lá o Drive, né? Bota nossas fotos, nossos arquivos, mas tem muito mais que isso, né? A robótica, é claro, a robótica não é um termo novo, mas a robótica hoje ela vem ganhando muito advento, seja com a robótica industrial, com a colaborativa, que a gente vai falar mais à frente. A IoT, né? Que a gente tem essa conectividade, e você tem o Big Data, né? Porque para você fazer com que esses sistemas sejam flexíveis, que esses sistemas se conversem entre si, você tem que ter um grande gerenciador, né, de dados, né, que é chamado de Big Data. E para você gerenciar, né, esse Big Data, você tem várias técnicas aí de mineração de dados, né, que a gente chama, né, que você pode falar Hadoop, você pode estar Hive, né, você tem o Pig, né, então, de repente, alguém quiser pesquisar, né, até essas técnicas de mineração de dados, aí é bem interessante, você está falando aí sobre Hive, Hadoop, né, que é bem legal, né, a parte toda orientada a objeto e linguagem de alto nível. E você tem a simulação, né, que a gente falou aí, que é o Digital Twin, né.
Então, assim, né, a indústria 4.0, né, o que define? Fábricas inteligentes, né, com a capacidade de operarem sozinhas, agendarem e realizarem manutenções, preverem falhas de processos, realizarem a tomada de decisão, adaptarem-se a imprevisto dentro de uma cadeia produtiva. Aqui, quando a gente fala de 4.0, a gente estava falando de integração, né, pessoal? O porquê integrar? Porque, anteriormente, quando a gente falava em automação, a gente parava ali no sensor, do sensor para o controlador lógico programável, e é muito mais que isso, né? Hoje, aqui no verdinho, você tem, né, o SCADA, né, que são o sistema de aquisição, né, de dados, que é o IoT, né? Esse IoT vem de Industrial Internet of Things, é o teu chão de fábrica ali, onde vai ter aí todos os seus dispositivos, né, sensores e atuadores. Você tem acima se comunicando com o MES, né, que é o Sistema de Execução de Manufatura, ou seja, ali você vai ter os seus SDCDs, né, você vai ter o seu sistema de controle distribuído de dados, então ele que vai gerenciar toda a sua planta industrial, né, o gerenciador, né, da sua planta industrial. Você tem, né, acima, né, que é o corporativo, que é o amarelo aí, o ERP, né, que é o Enterprise Resource Planning, né, que é esse sistema de gestão integrado aí, ou seja, o ERP é ele que vai interligar a diversas áreas da sua empresa. Ou seja, ele vai pegar a área de RH, ele vai pegar o financeiro, ele vai pegar, né, a parte, né, de matéria-prima, de compra de matéria-prima, vai pegar o estoque. Imagina numa empresa hoje onde você não tem um sistema, né, de gestão integrado, né? Então, o ERP é justamente uma única ferramenta onde você consegue gerenciar e unificar toda a sua empresa. Então, ou seja, você consegue concentrar isso. Mas por que, Alan, isso é interessante eu ter um ERP? Porque para a gente se comunicar e integrar desde o chão de fábrica até o nível gerencial. E eu tenho o BI. O que é o BI? É o Business Intelligence da tua empresa. É a cloud, é onde vai fazer, né, negócio. Isso, é o Business Intelligence, onde você vai fazer essa experiência de usuário. Vamos fazer um caminho inverso. Digamos que eu quero customizar aqui essa camisa, né? Então, o que eu faço? Eu entro no aplicativo, né, de uma determinada fábrica. Entrei no aplicativo, né, e comecei a customizar a minha camisa. Aonde eu estou? Eu estou no BI. Eu estou no BI dessa empresa, no Business Intelligence, que quando eu me cadastro lá, né, eu vou customizando essa camisa, o BI está interagindo comigo, né, mostrando qual a capacidade, o que eu posso fazer, o que não posso fazer. Então, eu escolhi uma camisa preta, golas pretas, né, e realmente aí botões amarelos, enfim, né, mando uma informação, né, através do BI para essa indústria. Aí o que vai fazer o ERP? O ERP, como ele está integrado, ele vai verificar o que eu tenho no estoque, qual o botão que eu tenho no estoque, qual o meu operador, qual é, né, qual a disponibilidade, né, que eu tenho dentro da minha fábrica. Então, o ERP ele vai coletando ali diversas informações gerenciais para aquela minha camisa ela ser confeccionada. Peguei lá, beleza, ele me deu um ok. Ele me deu ok e me deu um QR Code. Esse QR Code é onde eu posso fazer, né, uma rastreabilidade do meu produto. O ERP ele se conecta aí ao sistema de execução de manufatura. Olha só, sistema de execução de manufatura, você vai ter que produzir uma camisa azul em X tempo, com gola assim, botão branco, beleza? O sistema de execução de manufatura, o que faz? Ele ajusta toda o meu processo, ou ajusta a minha linha de produção para fazer a confecção da minha camisa. O meu sistema de execução de manufatura, o que ele faz? Ele joga para todos os meus sensores. E minha camisa ela começa a fazer, né, a ser confeccionada. Quando eu tenho um sensor lá, né, o último sensor da IoT, que, camisa do Alan, usuário tal, XY, foi confeccionada.
o meu sistema, o meu sensor dá ok, ele faz o caminho inverso, né? Ele, do IoT, ele joga para o MES, do MES ele joga para o ERP, que é o sistema de gestão integrada, que ele joga para o BI, que chega no meu telefone. Então, mas para que isso aconteça, essa integração, né, como eu já vi falado no chat, é importante que realmente a gente tenha conectividade, sim. É importante que a gente tenha conectividade, mas é importante também com que os sistemas se falem. Eu falei aqui, né, numa cadeia onde você vai estar utilizando múltiplos protocolos, MQTT, JSON, Node-RED, Profibus-DP, Profibus-PA, né? Então, assim, cada um, é claro, dentro de uma camada específica, né? Então, para que essa integração ela aconteça, eu preciso, né, estar caminhando, né, entre níveis. Isso é chamado, né, de integração vertical. É uma integração vertical, onde eu tenho desde o meu nível lá de BI, que é o Business Intelligence, até o meu chão de fábrica, ok? Então, aqui, né, com a integração de ERP ao chão de fábrica, né, já no momento da geração da ordem de produção, pode haver essa comunicação direta com todas as máquinas para que inicie, né, o processo fabril. Você tem, né, em benefício da integração, minimizar o impacto da indisponibilidade do equipamento, detectar materiais defeituosos, removê-los do estoque e devolver ao fornecedor, integrar dados em tempo real, minimizar as interrupções e atrasos na produção, rastrear todos os dados referentes ao produto, né? Então, realmente, os benefícios da integração. Né? Então, aqui, né, a visão, né, um pouco mais explícita que nós comentamos, né, do ERP, do MES, do SCADA, do CLP e os níveis de atuadores. Pessoal, depois a Thelma aí vai disponibilizar aí essa apresentação, onde tem tem aí um detalhamento realmente sobre a integração vertical. As vantagens, né, da integração vertical, você tem o aumento da flexibilidade da fábrica, a gente falou sobre isso, a confiabilidade, né, da produção, a reconfiguração do sistema produtivo e a incrementação da variedade de produtos, realmente, que a gente comentou aqui. Né? E aí a gente fala de integração horizontal. Né? A integração horizontal é muito similar que já tem, né, hoje em dia. Né? Você tem, né, o PLM, né? O PLM é um software de PLM, onde você tem consegue medir, né, o ciclo de vida do teu produto, desde o desenvolvimento, a produção, logística e distribuição do teu produto. Né? Ou seja, você consegue verificar aí, né, quando você vai fazer um produto, um processo, né, o que você gasta em desenvolvimento, o que você gasta em produção, em logística e distribuição. Onde a distribuição do teu produto, você tem hoje muito mais as ferramentas de rastreabilidade, aí que são o RFID. Né? Mas isso está mudando com o tempo. Né? Hoje, quando a gente fala de rastreabilidade, a gente também tem as tecnologias, né, que é o BLI, né, que é o Bluetooth Low Energy. Tem um áudio aberto aí, pessoal. Né? A gente tem o Bluetooth Low Energy, que é, por exemplo, hoje, quando a gente fala em RFID, rastreabilidade, né, você tem identificação por radiofrequência, né, acho que tem um microfone aberto. Né, você, por exemplo, quando você tem a rastreabilidade por RFID, né, qual a evolução do RFID? São esses controladores, né, que você tem, o BLI, né, que a gente chama de Bluetooth Low Energy, com tecnologia L4, que é na ordem de microamperes, né, que é low power, ou L8, é ultra low power, né, na ordem, pessoal, da elétrica, da automação, que vai consumir microamperes, né, então, assim, você tem um dispositivo de rastreamento que você coloca, né, uma bateria, aquela CR2032, que ela é bem parecida aí com uma moeda. Esse dispositivo vai ficar ali sendo monitorado por 1 ano. Por quê? É um dispositivo que vai estar utilizando um processador STM32, ESP32, L4 e L8, né, onde vai drenar muito menos energia. Por exemplo, hoje na distribuição, com uma tecnologia RFID, um leitor de RFID está na faixa de 2, 3, 4, 5 mil reais. Né? Um leitor de Bluetooth hoje
né, tem um consumo menor e você tem aí, né, esse leitor aí por 150, 200, 300 reais. Então, para implementar isso é muito mais fácil, né, muito menos oneroso. Então, assim, você tem o que tem aí como integração horizontal? Agilidade na tomada de decisão, incremento, né, da confiabilidade da tomada de decisões pela integração e consistência dos dados de informação. Você tem incorporação da inteligência e tomada de decisão nos sistemas produtivos e qualificação da tomada de decisão a partir da análise sistemática de dados em tempo real. Então, realmente, é isso que a gente verifica dentro da integração horizontal. Aí tem alguns protocolos que eu vou passar rapidamente, são alguns protocolos que a gente está sendo difundido aí dentro da integração, o OPC-UA. O OPC-UA, é um protocolo realmente que vai possibilitar essa integração do chão de fábrica, é como se fosse o USB aí dos protocolos, Então, hoje dentro da industrial você tem aí diversos protocolos industriais, Profibus DP, Profibus PA, Modbus, então, enfim, ASI. Então, o OPC-UA veio justamente para unificar aí a comunicação entre esses controladores. Então, tem as vantagens, utilizar o OPC-UA, ele é mais plug and play, ele tem implementações portáveis, como o Java e o .NET, que são linguagens de alto nível. Ele tem uma operação multi-thread, ou seja, trabalha com multiplataformas, multitarefas, então ele pode ler e enviar dados ao mesmo tempo, e ele trabalha muito com os dispositivos embarcados em Internet of Things, assim como o Zigbee, que é um protocolo bastante difundido. Você tem também a vantagens, em criptografia, a gente fala muito em segurança de dados, criptografia. Então, a arquitetura OPC-UA também é uma arquitetura orientada a serviços, Então, ou seja, orientada a serviços, você pode estar aplicando aí até mesmo em experiências com o usuário, no usuário final, o OPC-UA. O IO-Link é outro dispositivo aí, realmente, outro protocolo muito difundido no chão de fábrica, porque até então, quando você falava em sensores, você só falava de sensores sendo interligados em ASI, que é uma rede de baixo nível, de chão de fábrica, ou então realmente com sensores a 2 condutores, sinal elétrico de corrente. Então, a IO-Link hoje possibilita você ter uma comunicação entre sensores, entre dispositivos de chão de fábrica. Você tem um sensor, por exemplo, isso acontece muito na IoT, imagina, você tem um botão, onde esse botão ele trafega dados via Wi-Fi, ou radiofrequência pelo protocolo IO-Link, aí, para um controlador. Isso possibilita, é claro, aí maior flexibilidade, você não tem que ficar levando o condutor. Você pode estar fazendo uma grande rede de sensores, esses sensores se conectar a um protocolo aí, seja Bluetooth, Wi-Fi, enfim, e diretamente seu controlador. Então, é a possibilidade que você tem dentro do IO-Link. Então, aqui, como você trabalha com o IO-Link hoje, são sensores na rede que você conecta diretamente ao seu controlador, e são conectados ao mestre, ao Master IO-Link. Então, aqui a arquitetura do dispositivo, que você tem cabeado ou também via Wi-Fi, tá? Isso reduz os custos de cablagem, isso é interessante hoje, Então, você não precisa mais daquele montão de condutor, Então, desde a ASI, a IO-Link, ela possibilita aí a diminuição da fiação, a cablagem, que a gente chama também, Então, as vantagens do IO-Link, fiação padronizada e reduzida, maior disponibilidade de dados, configuração e monitoramento remoto, ou seja, você pode estar colocando um sensor, um dispositivo, distante do mestre ou do seu controlador, que isso possibilita realmente o IO-Link. Substituição simples de dispositivos e mais rápidas, Então, e o diagnóstico ampliado, ou seja, você consegue verificar se aquele sensor está funcionando ou não de uma maneira muito mais fácil, através do sistema de supervisão. E aí, aqui, são as tendências tecnológicas que eu venho falando, Então, hoje você tem aqui a cloud, Você já tem cloud. Hoje, se a gente olhar, se a gente alguém fosse chutar aí, qual o maior serviço de cloud que a gente tem hoje
aí no Brasil? Alguém se habilita aí? Se vocês fossem chutar dessas aqui. Se é entre a Amazon, a Microsoft, a IBM, a Google, qual que vocês acham aí que seria perfeito? A Amazon, né? A Amazon. Hoje a Amazon, né, ela representa realmente, né, uma das maiores players aí de cloud aí dentro do Brasil, né? E hoje, e também você tem outras que são já vinculadas ao ambiente industrial, que é a SEO, né, da Rockwell, a Predix, aí, né, que é a GE, e a Mindsphere da Siemens, né? Então, você tem aí a cloud sendo incorporada, né, para o meio corporativo, e você já tem uma cloud hoje orientada dentro aí da automação, né, que são esses players aqui. Aí a tendência tecnológica, como você, né, sobe com um dispositivo, né, do chão de fábrica para uma cloud, né, você tem esse servidor chamado de gateway aí, que ele se comunica ao PCUA, ele vai pegar todo o seu dispositivo de chão de fábrica, vai converter num protocolo chamado MQTT, e ele vai, né, automaticamente ligar a um serviço de cloud, seja ele da Amazon, da Microsoft, do IBM, né, enfim, né, interligando toda a tua parte aí do BI, né, do Business Intelligence da tua empresa. Então, esse gateway hoje, né, é que vai possibilitar que o seu chão de fábrica ele acesse aí uma rede aí corporativa, a cloud. Né? É uma tendência tecnológica que a gente vai estar trabalhando. É claro que esse gateway ele vai ter requisitos de cibersegurança, de cybersecurity, né? É um equipamento, né? E no Brasil, né? Onde a gente está hoje no Brasil, em termos de revolução industrial? A gente está passando da segunda para a terceira revolução industrial. Né? Então, o que eu quero falar? O que eu quis dizer com esse slide? Que tem muito mercado, pessoal, para ser explorado. Que realmente tem muita coisa a ser implementado na indústria. A revolução industrial está vindo forte. Né? Eu pude falar aqui sobre diversos protocolos, né? MQTT, JSON, Node-RED, ESP32, Cloud, né? Cibersegurança, realidade aumentada, realidade virtual. Né? Então, né, para vocês que estão cursando engenharia, realmente trilhar aí nessas vertentes tecnológicas, porque o Brasil ainda ele está caminhando, né, saindo da segunda para a terceira revolução industrial. Por exemplo, nem todas as fábricas você tem um robô, tem um CLP, uma rede industrial. Né? Então, o pessoal realmente que quer se especializar nessa área, né, para os próximos anos, realmente vai ter muito chão aí, vai ter muita oportunidade. Né? Então, é uma área muito promissora, essa área tecnológica, então se especializem, né? Escolha aí uma grande vertente para você estar atuando na IoT, cibersegurança, né? Justamente para você conseguir aí transitar, né, por essas tecnologias. Mas não falo, né, que o Brasil ele seja, né, atrasado, não. É como eu falei, é o nosso perfil fabril, é o nosso perfil de consumidor final, e a gente está, né, cada vez mais se informatizando. Antes da palestra, falei com a Thelma, né? Hoje há uma convergência da TI com a TA, da tecnologia de informação com a tecnologia de automação. Então, você tem hoje, né, a segurança de dados, que até então a gente falava em TI, hoje está dentro da automação. Cloud, a gente só falava em TI, hoje é imprescindível para dentro da automação. Né? Então, rede era só de TI, hoje, já há algum tempo, né, a gente já está muito difundido aí dentro da automação. E o que eu quero falar, né, um pouquinho aí sobre, né, a robótica industrial. Né? Robótica industrial, pessoal, está terminando, tá? Sei que de repente a gente está falando de muitas tendências, né, mas eu acho que é interessante para saber tudo de novidade que está permeando, né, esse mundo tecnológico. Né? Então, o que um dos pilares, né, é a robótica. Né? A robótica, né, é uma máquina manipuladora com vários graus de liberdade, controlada automaticamente, né? Seja reprogramável, multifuncional, que ele pode ter a base fixa ou móvel.
Então, quando a gente fala em robô, né, eu mesmo, quando eu ouvi pela primeira vez o robô, né, eu sempre pensava que era algo, né, assim, né, quando eu falava robô, então eu sempre pensava no Exterminador do Futuro, no R2D2 aí do Star Wars, né, e a gente já viu que o robô ele não tem esse formato, né, aí humanoide, né. Então, o robô industrial ele está um pouco longe disso, né, um robô colaborativo. Então, a gente, né, tem, né, algumas leis da robótica que, né, essas leis foi retirada de um romance, de um livro, e por incrível que se pareça, né, todos os programadores ou integradores de robótica, né, eles utilizam essas leis aí como base. A primeira lei, né, para quem quer integrar ou programar um robô, é o seguinte, né, um robô não pode fazer mal a um ser humano, por omissão, permitir que algum mal lhe aconteça. Segunda lei, né, um robô deve obedecer às ordens dos seres humanos, exceto quando estas comprariam, né, perfeito, Ana Beatriz, escritor Isaac Asimov, muito bom, né, exceto quando essas contrariam a primeira. A terceira lei, um robô deve proteger a sua integridade física, desde que isso não contrarie a primeira e a segunda lei. Então todo mundo realmente que integra robô, né, utiliza isso como um jargão, né, como algo que começou dentro de um romance e, porém, serve como base aí na parte de integração. Então, onde a gente utiliza? Então, esse é o robô industrial, né, pessoal? Essa é a cara que a gente tem, né, com o robô industrial. Então, aqui a gente tem, né, 3 processos. O processo que é um robô aí da Motomen, né, um Fanuc, que a gente chama, né, ele está fazendo o pick and place, que é tirar e colocar, né, isso aí realmente aí é uma área de paletização, né, ele pode também estar fazendo, imagine, um operador, um operário a todo momento, né, carregando um saco de cimento, um saco, né, de um produto qualquer. Você tem pintura, né, então você pode estar, né, ele está utilizando uma capa aí protetora de pintura, né, você pode estar utilizando, e você também tem aí a parte de soldagem, né, então todo o processo que cabe agilidade, rapidez, força, precisão, né, até mesmo em áreas insalubres para o ser humano, você utiliza o robô. Mas, é claro, precisa do ser humano para programar e integrar o robô. Porque o robô, por si só, ele não faz nada. Desde o órgão terminal, o que é o órgão terminal do robô? Por exemplo, esse aqui, né, na ilustração que ele está soldando, é um órgão terminal. Né? Esse que está a pintura, a pistola de pintura é um órgão terminal. Esse que está fazendo pick and place, a garra ou a ventosa é um órgão terminal. Então, precisa de pessoas que projetem, desde do desenho mecânico, desde o desenho pneumático, elétrico, né, desde do dispositivo lá, desde a lógica de controle que vai funcionar. E depois você tem que integrar esse robô ao seu CLP, ao seu sistema de execução de manufatura. É justamente assim, né? Assim que começa a Skynet, o pessoal que colocou aí, né? Então, é justamente, o robô por si só ele não faz nada, precisa de alguém para programar o robô. Seja ele tanto na programação que você tem aqui, ó, né, na programação online e a programação offline. Quando a gente fala de robô, a gente tem um robô industrial, que é esse aqui, onde preconiza uma norma regulamentadora, a NR12, que tem todos os dispositivos, né, de barreiras físicas e barreiras eletrônicas, que você não pode entrar na área enquanto o robô estiver em movimentação. E também você tem um robô hoje colaborativo. O robô colaborativo é aquele que pode trabalhar em conjunto com o ser humano. O robô colaborativo, a gente tem um exemplo aqui da parte superior, é um robô da UR, da Universal Robots, né, que você verifica que ele tem todos os seus cantos arredondados. É diferente do robô industrial, onde você tem muitas quinas vivas. Né? O robô colaborativo, né, pelo MTE, né, o Ministério do Trabalho e Emprego, né, o MT hoje, você pode trabalhar no mesmo ambiente do robô. Porque, né, nos eixos de acionamento desse robô, você tem leituras de corrente, de esforço mínimo. Quando ele bater em você ou no seu corpo, ele vai parar. Diferente do robô industrial. Quando ele bate em um anteparo, ele não para, ele derruba o anteparo. E não adianta nada, né? Eu sempre falo o seguinte, não adianta nada você ter um robô colaborativo
se a sua ferramenta ter cantos vivos. Aí eu botei até aqui, ó, uma garra que é chamada de órgão terminal. Você verifica, ó, o revestimento da garra de borracha, ele não tem cantos vivos. Justamente quando ele bater em você, né, ele não te ferir. Então, a robótica colaborativa vai diminuir o esforço de montagem, auxiliar. Imagine, você tem um robô na tua casa com o tempo te auxiliando a cozinhar, né, te auxiliando, realmente, quem faz esse processo de montagem, aí, né, auxiliando em pegar peça, em aparafusar peças. Você pode estar utilizando aí o robô colaborativo, ok? A robótica fixa e a robótica móvel. A robótica fixa são os robôs de base fixo, né? E a robótica móvel é chamada de AGV. Hoje você tem aí, né, na parte esquerda inferior, você tem os ROV, né? E você tem hoje as empilhadeiras, né? Que através de geolocalização, ou RFID ou BLI, né? Já se orienta dentro de um processo fabril, né? Perfeito, né? Aqui, pessoal, coloquei em destaque, isso aqui é dentro de um controlador de um robô. Se você, caramba, Alan, isso que faz com que o robô funcione. Então, dentro dele tem um PC industrial, né? Dentro dele, aí, né, esses condutores aqui em destaque, mais grossos, pretos aqui, são drive de acionamento dos motores. Então, se olhar aqui, né, eu vou contar 6 conjuntos desse. Isso remete que esse controlador, que esse controlador, ele manipula um robô de 6 eixos, né? Então, aqui, né, eu tenho toda a minha parte de interface, né? Aqui é a interface externa. Perfeito, Lucas. Esse é um robô da ABB, né? Esse robô é um ABB, né, que a gente tem esse controlador. E aqui, ó, a galera da automação vai saber, na parte direita, a parte da porta, tem as entradas e saídas dele. E a gente colocou, né, diversos sensores, são relés optacopladores. Esse projeto, né, foi eu e mais outro instrutor, professor que fez, né? Na época, a gente fez esse sistema para que, como ele estava se conectando ao nosso sistema de automação, né, para que não queimasse a placa de I/O, nós fizemos essa rede de optacopladores aqui, então ele vai queimar o relé e não vai queimar aí as entradas e saídas do robô. É como eu falo para você, porque o robô por si só ele não faz nada, eu preciso integrar. Como é que eu integro? Eu posso integrar através dessa placa de I/O ou eu posso também através de rede, Ethernet também, ó, é uma rede, né? Eles utilizam USCAs, né? Né, para fazer esse controle. Né? Aí tem a programação offline, né, de um robô que você pode estar trabalhando através através do TP, que é o terminal de programação, o handheld também chama, né? Então aqui na direita tem um ABB e na esquerda aí eu tenho um Motoman, tenho também um Hyundai, né, onde você programa ele, né? Você também pode programar offline. Imagine, pessoal, você vai fazer porque quando você está com o terminal de programação aqui, é para, né, manipulação bem pontuais, né? É bem rápida, né? É algo corriqueiro. Imagine você vai fazer um processo de pick and place, que é tirar e colocar, onde você tem 100 peças diferentes. Você vai ficar o dia inteiro programando. Imagine, você move L, programa, treina. Aí você tem, né, move J, programa, coloca na posição e grava. Vai ficar um dia inteiro programando. Alan, dá para fazer? Dá, mas você vai demorar muito tempo programando um robô. Então, o que você pode estar fazendo? Está pegando a programação offline, onde você já tem a virtualização do teu processo, né? Você consegue dar comandos, né? Aqui a gente no trabalho, a gente tinha um KUKA, um KR-16, que era um robô de usinagem, né? Imagine, um robô que usinava. Então, a última vez que eu projetei ele, me pediram para fazer aí esculpir uma Lamborghini, né, com processo de usinar, uma F50, desculpa, uma Ferrari F50, com processo de usinar. É um bloco maciço de quase 1,50 m de altura e pediram para que eu usinasse e ficasse na forma de uma Ferrari. Imagine quantas horas eu iria demorar para ficar usinando uma a uma.
Então, eu utilizei um software de programação perfeito em CNC, que utiliza, né, esse requisito, e deu 100 horas de usinagem. O software que eu utilizei foi o Sprutcam, né, que eu fiz as estratégias de usinagem e depois eu converti essas estratégias de usinagem em um software CAM. Depois eu fui lá, só espetei no robô, ele ficou 100 horas usinando a peça até sair desse cubo maciço aí, a Ferrari F50. Imagine se eu ficasse 100 horas ali, ó, manipulando, realmente, né, ia ficar aí, acho que até agora eu estava programando, né? Então, é isso. E como é que funciona, pessoal, o slide final aí, né, essa integração, né? Esse aqui é um sistema, né, de integração que você tem de um robô, onde você tem aqui na parte da esquerda o painel gráfico, né, onde esse painel gráfico ele vai fazer a interação com o usuário, o Tent Pendant ou Flex Pendant aí, onde você pode estar fazendo, né, a manipulação desse robô. Você tem aqui, né, no meio o High Five aqui, o controlador do robô, onde esse controlador do robô ele vai se comunicar, né, através dos seus periféricos, né, que está aqui PLC, né, você tem as máquinas, são os seus controladores. E como é que esse controlador do robô se comunica? Ele pode se comunicar através daquela interface de I/O, né, a interface de I/O que eu mostrei lá, ou através da Field Bus, né, ou da Ethernet também. Então, eu tenho, imagine o seguinte, o meu CLP, ele vai determinar em que momento o meu robô vai atuar. Digamos, eu tenho um sensor indutivo, chegou uma peça lá, o meu sensor indutivo manda uma informação para o meu CLP, o meu CLP processa a informação através da lógica que eu tenho lá, lógica LEDER, uma FBD, um STL da vida. Eu mando essa informação para o meu controlador do robô, seja ele através de placa de I/O ou através de uma rede industrial de alto nível, uma Ethernet, por exemplo. Ele manda essa informação para o meu controlador do robô. No meu controlador do robô já está programado o que o robô vai fazer. Se ele vai para frente, qual velocidade, qual o ângulo, em que eixo ele vai fazer isso, né? E eu faço a manipulação. Depois que eu manipulei, eu dou o feedback. Ó, acabei de manipular, peguei a peça. Eu dou um feedback, o robô vai dar um feedback para o controlador. O controlador manda a informação para o CLP. E eu posso monitorar, né, toda essa operação através de um sistema aí remoto, né, de um sistema remoto. Então, hoje, né, pessoal, que se fala muito também em robôs, é visão de máquina. Né? Imagine quantos sensores eu falei aqui: sensor indutivo, capacitivo, fotoelétrico, né, difuso, enfim. Mas imagine você ter visão de máquina. A visão de máquina é você ter uma câmera ali e você consegue distinguir elementos do teu processo. Digamos, eu quero identificar, né, a visão, o meu robô ele tem que identificar o que é um celular e o que é um copo d'água. Mas aí, para eu verificar o copo d'água, eu de repente vou ter que estar utilizando um fotoelétrico. O celular, um fotoelétrico, mas eu tenho que ajustar a sensibilidade dele para ele identificar por cor, identificar aí, né, por tipo de celular, se ele vai estar utilizando a sensibilidade dele. Aí o que eu faço? A visão de máquina, eu treino. Eu faço um banco de imagens, né, no meu sistema lá, tiro foto do meu telefone de diversas formas e escrevo telefone. Pego o meu copo, giro várias fotos de copo d'água. E através de um algoritmo de calorimetria, ele vai saber, quando eu passar na frente dele, ele vai consultar o meu banco de dados, de imagens, e ele vai saber o que é um telefone e o que é um copo d'água. Imagine, eu não preciso estar utilizando hoje uma série de sensores que você tem para identificar o produto. Basta você ter uma visão computacional e você treinar aí o seu dispositivo para verificar isso. Então, um dos aspectos que realmente está, né, atuando muito nesse sistema de integração é também a visão computacional, né, pessoal? Então, galera, assim, acho que estamos aí, né, Thelma, com 1h10 de palestra.
Eu espero que vocês tenham gostado. Me desculpe aí se eu falei, de repente, de algumas tecnologias um pouco rápido, né? Que eu não queria estourar meu tempo. Mas o que eu deixo realmente como sugestão é a gente estar se aprofundando, né, cada vez mais aí nessas tecnologias habilitadoras da 4.0, né? Seja em protocolos de alto nível, protocolo de baixo nível, falando de IoT, né? Então, a gente permear, né, cada vez mais, né, nesse mundo tecnológico. E sempre, né? Aqui que é 4.0, é o CERN, é a otimização, né? É você unir a TI com a TA, é unir a TI com a TO. Bom, pessoal, da minha parte é só. Obrigado aí, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, Alan. Toda nossa. Muito obrigada. Tem aqui algumas questões aqui colocadas. O pessoal escreveu a Deilton sobre os robôs na medicina. A robótica já está ultrapassando barreiras na indústria, já existem previsões de cirurgias robóticas à distância. Tem alguma coisa, sabe alguma coisa nesse sentido, Alan? Perfeito, né? Assim, né? Hoje as cirurgias robotizadas ou robóticas, elas estão cada vez mais sendo difundidas, né? E também a gente tem um conceito, né, também muito parecido, que é o Digital Twin, né? Mas é um gêmeo que a gente utiliza, né? É um gêmeo de servomotor, né? É um gêmeo eletrônico. Como assim um gêmeo eletrônico? Imagine, eu vou estar operando, eu estou em Benfica aqui, né? Eu estou em Benfica, no ST, né? E esse meu robô, esse robô de operação pode estar em São Paulo. Então, eu tenho um gêmeo eletrônico aqui. Então, eu vou manipulando as minhas hastes daqui, né, de Benfica, e através da conectividade, ele vai fazendo, reproduzindo todo, né, esse meu movimento. Então, eu posso, através, né, de operar o meu paciente à distância, eu posso programar que ele faça, né, algumas incisões no meu paciente de modo automático. Mas o que normalmente já acontece é que você tem esse gêmeo eletrônico, né? Também é muito orientado no ROV. No ROV também você utiliza o mesmo conceito de gêmeo eletrônico. Você tem um braço que fica em terra, você vai movimentando esse braço e ele vai produzir no robô os mesmos movimentos, né? Então, isso está avançando muito, Thelma. Muito bom. Bombando de pergunta aí. Dário quer falar enquanto eu vou selecionando aqui, pegando as perguntas dos demais? Sim, Thelma. Alan, tá me ouvindo? Alto e claro. Ok, Alan, boa noite. Eu tenho 3 perguntas, vou ser sério nas 3 perguntas para facilitar devido já ao avanço da hora aí. O que você acha da indústria 4.0 em relação ao sistema de segurança, né, da informação? Tendo em vista que as indústrias cada vez mais têm investido e se preocupado com os investimentos que ela faz e toda a tecnologia que ela tem, e muitas das vezes ela se preocupa como é que isso está sendo visto, né? Muitas das vezes no meio comercial, pelo concorrente e até por aqueles que têm um interesse, né, em relação ao produto da empresa. Então, as 3 perguntas são: o que você acha da indústria, da segurança da informação na indústria 4.0? No início você falou das pequenas empresas, utilizar o sistema 4.0 dentro de uma pequena empresa também vale a pena, mas isso vai depender muito do que aquela empresa tem para produzir, para fornecer, mas assim, Perfeito, o que você acha de uma microempresa, né, utilizar o sistema 4.0? E só para finalizar, a terceira pergunta, indústria 4.0 e a pandemia. A sua visão, o que você acha desse cenário que a gente está vivendo? Bom, eu vou tentar responder aqui. Então, me ajuda se de repente eu esquecer alguma pergunta, tá? Pode deixar. Então, em relação, né, à parte de dados, realmente, né, Dário, assim, por isso que um dos pilares da 4.0 é o cybersecurity,
né, a cibersegurança, porque cada vez mais a gente vai ter, né, no chão de fábrica dados trafegando do chão de fábrica até aí realmente ao BI, a cloud, ao usuário final. Né? Então, você tem que ter tantas barreiras físicas quanto lógicas. Né? Então, hoje você já tem uma série de firewalls, né, físicos e lógicos. Né? Um programa muito interessante para a gente verificar, né, se realmente a empresa está utilizando todos os requisitos, né, de tecnologia, né, o Shodan, né, depois, né, o pessoal aí pesquisa, né, o que é o Shodan. Então, justamente você consegue verificar as vulnerabilidades, né, da tua empresa. Então, o Shodan, né, é um software que até o pessoal que trabalha com cibersegurança utiliza bastante para estar provendo isso, porque se você não fechar as portas da tua empresa, né, um hacker ele vai poder aí, né, acessar o chão de fábrica. E quando ele acessa o chão de fábrica, ele pode estar fazendo aí com que o dispositivo de segurança de uma caldeira, né, até mesmo de um sistema fabril não funcione corretamente e pode tanto ter perdas materiais quanto perdas humanas, né? Então, por isso que a cibersegurança é um pilar da 4.0, sempre promovendo aí tanto barreiras físicas quanto lógicas também. A segunda pergunta, né, é sobre a questão aí das pequenas e médias empresas estar utilizando a automação, a IoT, seria isso? Acho que é, né? É isso, Dário? Isso, exatamente. Eu acho que é interessante, é por isso que eu não quis, assim, focar, né, e sempre eu não foco em PLCs aí muito caros, né, porque, digamos, se eu chegar numa pequena e média empresa, falar, eu vou automatizar toda a tua linha de produção, mas olha só, compra esse controlador aqui que custa 30 mil reais, esse aqui mais 60, esse conector Profibus aqui que é 120, esse cabo aqui, deu quanto toda a conta lá, 100 mil reais, a empresa vai fazer? Não. Então, por isso que eu sempre defendo, né, que você hoje tem não só microcontroladores, mas sistemas baseados em ARM também, FPGA também, que você pode estar... e são hoje, né, eu não quero falar em China, nada, né, não é minha vertente aqui falar de política, mas aí muitas peças que vêm da China estão com um custo, né, bem menor, né? Então você tem, eu posso te falar que uma infinidade de controladores por exemplo, PIC, né, o Arduino, Raspberry Pi, Littlepad, STM32, ESP32, são todos sistemas baseados em ARM, né? O pessoal está falando da Sonoff aí, realmente, né? Então, assim, você tem hoje muito material, né, muita eletrônica aí a baixo custo, né, e também dispositivos. Então, por isso que eu falo que o IoT é importante, né, porque se não fosse o IoT, uma pequena e média empresa para automatizar teria que estar sempre fazendo sistemas de automação milionários, né, e hoje, né, com a IoT você consegue, né, tá possibilitando aí as pequenas e médias a estar, né, se automatizando de uma maneira bem eficaz e com segurança. Legal. E o que você acha, então, da pandemia aí no 4.0? Né, assim, a pandemia 4.0 assim, é uma questão polêmica, né? Então, você hoje, né, falar com que as Eu digo fábricas assim, que mais com a estão... questão de mercado, né? Porque as empresas hoje tá tendo as dificuldades que está tendo em busca de produtos no mercado para poder atender as demandas Ah, delas. ótimo, Né? Então, ótimo, assim, então, beleza. quando você fala na pandemia em relação a trazer o teu produto, a produzir e dentro de um plano de trabalho de uma indústria 4.0, será que, na sua visão, você acha que como é que está isso hoje para o mercado, dentro do âmbito comercial? O que você acha disso? Né? É claro, né? Se a gente fosse totalmente automatizado hoje, se o Brasil tivesse um parque industrial fabril hoje totalmente automatizado, a nossa produção com certeza, né, não teria aí. Valeu, Brian, forte abraço, amigo. Aí não teria aí parado em alguns momentos, né? Porque cada vez mais a gente vai ter uma mudança,
a gente vai ter uma mudança aí na forma de trabalho aí com a 4.0. Não, né, é desmistificar mais uma vez, não que a automação, a tecnologia, ela tire postos de trabalho, não. Eles são transformados. Hoje a gente fala muito de data science, em programador, né, de business intelligence, do Power BI, é uma ferramenta da Microsoft, né, em integração de robô, né, em visão computacional. Realmente, aquela pessoa, aquela pessoa que não evoluiu tecnologicamente, né, dentro da sua área, vai precisar se reposicionar no mercado. Por exemplo, eu fiz em 1997 o curso de eletricista de manutenção industrial, o MI. Então, se eu pegasse os mesmos conceitos lá de 1997 e tentasse aplicar agora, nem tudo se aplicaria. Mas eu tive que evoluir, né, dentro da minha profissão, para hoje estar falando, né, de uma forma mais abrangente dentro de robótica, de instrumentação, enfim. Né, é justamente isso. Então, com a pandemia, é fato, se o Brasil fosse mais, tivesse dentro de uma vertente 4.0, muitos dos nossos processos de fabricação não teriam parado. Né, mas em termos também de... Opa, fala aí. Seguinte, a robótica em si está envolvida justamente na medicina também, geralmente na área cirúrgica também está envolvido justamente como é que eu posso dizer, na área administrativa também pode estar envolvida. E a outra pergunta, a quarta revolução também ocorreu, a robótica também, na Revolução Industrial pode ocorrer no Japão, ocorreu também no Japão e nos Estados Unidos? Vamos lá, né? Então, quando a gente fala, né? Então, né? O Pedro, né, que comentou. Então, respondendo a última pergunta, Pedro, já entrou na sua pergunta aí. Então, quando eu falo em termos de... Nada, que isso. Em termos de pandemia, né? Então, em termos de pandemia, então isso. Eu acho que a tecnologia ela veio para ficar. Na pandemia, a gente poderia ter explorado ainda mais, né? Se o Brasil fosse realmente totalmente nosso parque fábrico tivesse dentro da 4.0. E as pessoas que realmente talvez perderam emprego com isso, acho que é buscar um reposicionamento aí dentro dessas tecnologias. É isso que vocês estão fazendo. Respondendo, né, a pergunta aí do Pedro, né, em termos de quando você trabalha, né, com a cirurgia robótica, normalmente você vai ter aí um robô colaborativo, né, não um robô industrial. Justamente porque você vai trabalhando aí... reportagem, Alan, que as cirurgias ultimamente, por exemplo, a cirurgia do coração tem sido bem mais otimizada e dinâmica através da robótica. Sim, né? Então, um robô colaborativo. Mas por quê? Como eu falei para você, onde a gente utiliza o robô? Em trabalhos onde precisam precisão. Mas, é claro, ele tem que estar realmente programado de forma eficaz. Por quê? Imagine, Pedro, você errou. De quem foi a culpa? Do médico ou do cara que programou o robô? Mas será que o cara que programou o robô... O cara que programou o robô para... mas será que o cara que programou o robô ele foi médico? Né? Então, assim, tem todas umas questões, né? O cara não pode ser médico, mas pode ser aquele cara que programou o robô, que planejou o robô. A culpa pode ser do programador. Então é justamente uma corresponsabilidade, né? Em alguém que validou aquele procedimento, né? E realmente fez a programação. Então envolve um pouquinho, né, de polêmica em relação a isso, mas isso está ganhando uma grande escala em termos da robótica dentro das cirurgias médicas e com o tempo, né, isso só vai aumentar. Então, cirurgias delicadas, né, cirurgias cardíacas, cirurgias cerebrais, então, entendeu? Já estão utilizando realmente, né, o robô. Né? Então, realmente, como voltando no chave, o médico ele pode ser o programador, mas alguém tem que validar aquela programação. Então, por isso que, às vezes, né, imagine, num processo comum, você dá o play no robô e ele vai programando ali. Então, o médico ele tem que estar atento, porque qualquer mudança, né, na rota de programação, ou até mesmo um mexer do paciente, isso pode levar com que o robô faça uma operação errada. Por isso que eu falo, né, que
a visão computacional integrada à robótica é o futuro, né? Porque quando você tem uma visão computacional, se o paciente mexer ou a maca, imagine, a maca ela deu uma leve mexida, então aquele 1 milímetro que ela mexeu pode ser fatal dentro de uma cirurgia cardíaca, né? Então é por isso que é um assunto um tanto polêmico em relação a isso, mas hoje já tem diversas técnicas, né? E a evidência, né, com o robô aí colaborativo, ele só tende realmente se, né, aumentar. Em termos de robotização, né, nos Estados Unidos, você tem aí tanto o mercado europeu quanto o mercado americano, né, utiliza aí altos graus de robotização, né? O Brasil ainda não tem aí uma posição destacada, né, no ranking de robotização. Está em pesquisa, que isso está em andamento. Não entendi? Porque ainda isso está em andamento. O andamento o quê? A utilização de No robôs Brasil, ou robôs? a tecnologia, né? A tecnologia no caso, Alan, desculpa. Era só isso mesmo. Não, o robô, né, Pedro, no Brasil ele já está implementado, né? Uhum. E, por exemplo, hoje você já tem aí diversas fábricas, né, robotizadas. A Hyundai, né, você tem o grupo PSA, Peugeot Citroën, você tem a própria Ambev, Nissan, Honda. Então, assim, já são fábricas automatizadas, né, utilizam braços robóticos. A automobilística, né, a indústria automobilística é muito forte em relação a isso, né? Então, mas ainda assim, a Hyundai, né? Então, quando você tem, mas se você olhar em sua totalidade, o número de indústria que você tem no Brasil hoje e o percentual que você utiliza um robô é muito pequeno, porque o robô ainda é muito caro, Pedro, aqui. Então, se eu vou te dar um exemplo. Se eu hoje for comprar um robô que manipula 3 quilos, eu vou pagar na faixa de 60 a 90 mil reais. Se eu for comprar um robô que manipula, né, um KR-16 da Kuka, que manipula 16 quilos, eu vou pagar 300 mil reais. Eita, então, robô no Brasil é muito caro ainda. Então, se eu for partir para além do colaborativo, se eu pegar um colaborativo, um R9, da Universal Robots, de 9 quilos, eu vou pagar 120 mil. Né? Se um 3 quilos, eu vou pagar aí 60, 30 mil. Entendeu? Então, assim, ainda é muito caro o robô no Brasil. Então, não é nem questão de especialização, mas sim que o empresariado, né, brasileiro, né, ainda acha caro, né, os benefícios da robotização. Realmente, imagine, você vai investir 3 robôs dá 1 milhão. Né? Ainda tem treinamento, né, específico. Também envolve o custo da demanda também. Perfeito, mas é como você comentou, mas é por isso que no Japão, na China, nos Estados Unidos, a indústria ela é mais robotizada, porque o acesso ao robô é mais fácil. Isso, ele é automatizado, é mais fácil, né, a robotização lá. Então, os níveis de automação... O dólar ainda dificulta pra caramba. Perfeito, né? Entendi, Alan, era só isso mesmo, obrigado, e aí a honra foi toda nossa. Nada, Pedro, eu que agradeço as suas contribuições. Que isso. Alan, tem o Rafael aqui, que ele já tinha feito uma pergunta, agora ele levantou a mão, que ele é de civil, mas ele, pelo que ele escreveu, ele é antenado aí nas tecnologias. Ele perguntou sobre se tem algum livro, alguma coisa que ele possa estudar mais em relação a hardware, você indica alguma coisa nesse sentido? Seria saúde e segurança ocupacional, né? Thelma? Seria naquele caso de evitar acidentes e doenças de trabalho? Desculpa, Pedro, acho que falhou aqui para mim. Não, foi sem querer, professor. Nada. Então, a pergunta do Rafael aí, né? A pergunta do Rafael. Então, Rafael, hoje, né, você tem várias literaturas, né, que realmente pode contribuir aí para o seu desenvolvimento, né? Então,
eu não sei qual é o seu grau, né, de conhecimento, né, nessas tecnologias, né, mas é interessante que você comece, né, a estar trabalhando com uns princípios, né, de eletricidade, né, então, até mesmo para você conhecer a diferença que é, né, tensão, corrente, né, claro, você já vê isso no teu curso, com certeza, a parte de dimensionamento é interessante, mas seria interessante também você focar na parte de drives, né, saber o que é um inversor de frequência, saber o que é um soft start, saber o que é um servo motor também, a parte da eletricidade de potência, que a gente chama, né? Depois focar, né, na parte aí de microcontroladores, que é muito interessante. Hoje tem muito material disponível na internet, né, que você pode estar pesquisando de fácil, né? Você coloca lá no Google, enfim, e coloca microcontroladores. Começar, né, com... eu comecei a programar com 8051, né, em Assembler, né, uma linguagem de baixo nível, uma linguagem de máquina. Depois passou para o PIC, né, aqui é onde a gente trabalha aí com linguagem C, né, C++, C Sharp, né, e depois você tem Raspberry Pi, né, que você pode também, que são os controladores da T-Mega, e depois você está trabalhando, né, com uma programação JSON, que é o Java, né, estruturado a objeto, né, que é o JSON. Então, assim, você fazer uma trilha de conhecimento, né? Então, você tem muito material hoje na internet, interessante, vários canais aqui, que é bem legal para você estar seguindo. E você, o que eu recomendo, né? Começar com a parte de controle de potência, elétrica de potência. Então, toda a parte de soft, start, inversores de frequência, os drives, né? Depois passar para controladores, né? Arduino, PIC, né? Raspberry Pi, STM32, né? ESP32, que está muito em alta hoje aí. Depois para a parte, né? A parte de CLPs industriais, começa com CLP compacto, modular, né? Também trabalhando com... Aí hoje está muito difundido que são os PCs industriais, né? E depois trabalhar com redes industriais. Então, assim, você tem que realmente criar uma linha, né? Uma linha de conhecimento, né? Então, assim, você definir uma literatura, né? Eu acho como assim tem bastante literatura bem legal, mas eu acho que tem muito material, bem canais aí, uns canais bem legais que você pode estar utilizando o próprio site do fabricante do equipamento, que você vai ter sempre uma atualização ali, praticamente num curto momento, ok? Tá ótimo, obrigada. Pessoal, estamos aí em cima já vai começar as aulas aí, Alan. O pessoal tem aulas 8h30, né? Já começou, na verdade, mas aí o negócio foi fluindo, deixei rolar algumas perguntas, né? Que eu acho que foi importante aí para fecharmos e concluirmos a palestra com chave de ouro, né? Queria agradecer muito pela palestra, pelo aceite do convite, obrigada, acho que foi muito bacana, veio trazendo várias informações aí, coisas atuais, enfim, acho que fez aí. Muita gente está com a mente aí borbulhando, pensando, né? Tendo um olhar agora, acho que diferente também, frente à nova geração da indústria, né? Que precisa chegar lá. O Brasil precisa chegar lá. Obrigada a todos que participaram aí. Os alunos estiveram presentes, os professores também que estiveram presentes. Muito obrigada. Vamos estar verificando a possibilidade de estar disponibilizando a gravação da palestra. Então, deixar aqui meu boa noite. Boa noite, Alan. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite, Thelma. Foi um boa noite, prazer. Alan. Obrigado. Obrigada. Obrigadão. Boa noite, boa noite, Alan. Valeu, pessoal. Valeu. Amanhã tem mais, hein? Isso é bom, isso é bom. Show de bola. E aí, André, tá aí, meu querido? Tô aqui. Muito boa palestra mesmo, hein? Muito bom, muito bom. Obrigado. Vou pra aula. Isso aí. Tá aí, show de Tchau, bola. tchau, pessoal. Tchau, Boa tchau. noite.